Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu quero conversar com vocês, explicar para vocês por que a educação brasileira ela é dominada pela esquerda, principalmente as universidades públicas, mas também não podemos excluir as escolas, os professores de ensino médio e até de ensino fundamental. Bom, antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a se inscreverem no canal. É muito importante para mim, vocês vão estar ajudando o meu trabalho e me ajudando a trazer mais vídeos como esse, para que eu possa explicar assuntos relacionados à política e relacionamentos, como eu sempre venho trazendo aqui nas outras redes sociais. Bom, vamos adiante. Antes de começar esse vídeo e entrar no assunto educação brasileira em si, eu vou ter que voltar lá em 1937, que foi quando morreu Antônio Gramsci. É preciso que vocês conheçam esse sujeito, quem não conhece, e é preciso que vocês reconheçam o poder que ele teve na cultura e na educação desde que ele morreu. Antônio Gramsci era um escritor, filósofo, jornalista, marxista, obviamente, e ele conseguiu revolucionar as ideias de marketing, de Marx. E é até meio irônico dizer que ele revolucionou as ideias de Marx, mas ele conseguiu revolucionar a aplicabilidade das ideias de Marx. Bom, quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista, o Capital, ele tinha por ideia atingir o comunismo, o socialismo, através de uma revolução do proletariado, tá? Ou seja, ele queria passar aquela ideia para os trabalhadores que, através da indignação e do sofrimento deles, emergissem, né, através de uma revolta, de uma grande greve, parassem o sistema todo daquele país, acabasse com o giro do capitalismo e então tomassem conta do poder, tomassem conta dos meios de produção, né, e passassem a governar ali, né, de uma forma comunitária, né, sendo eles os donos dos meios de produção e tudo mais, enfim. Pois bem, depois de muito se tentar isso e ver que não dava certo, a dificuldade de convencer os trabalhadores que dificilmente cediam, né, majoritariamente a essas ideias, tanto sindicais quanto marxistas, intelectuais, não conseguiam convencê-los. O Gramsci percebeu que através dessa revolução, através desse convencimento do proletariado, não seria possível, tá, se alcançar o comunismo. Ele entendeu que o comunismo seria possível de ser alcançado através de uma revolução cultural. Então ele entendeu que as ideias socialistas elas tinham que ser impregnadas na educação, na cultura, né? Na música, na arte, na dança, na pintura, na literatura, né? Em todos os meios culturais, para que no decorrer de décadas se mudasse, né, a cabeça da população naturalmente, ficasse muito mais fácil de se eleger um líder socialista e de se implementar o socialismo. Bom, Gramsci morreu em 1937 e logo após isso, na década de 40, 50, muitos aderiram a essa sua filosofia e começaram essa estratégia. Inclusive países comunistas, né, instituições comunistas, como, né, a própria Rússia, né, a União Soviética, no caso, Cuba, dentre outras. E se iniciou, né, um treinamento de professores, um treinamento de músicos, um treinamento de atores, um treinamento de escritores e várias outras pessoas correspondentes ao meio cultural, para que essas pessoas tivessem capacidade de comunicar, né, através da sua arte, enfim, da sua ali, expressão cultural, o seu ideal. E os professores, obviamente, né, educadores e todos relacionados à área da educação, pudessem expressar, né, através da educação. Ou seja, nada mais nada menos do que surgiu uma escola para doutrinar. E muitos artistas e professores e educadores viajaram para Cuba, viajaram para a União Soviética e para vários outros países comunistas, né, como a Coreia do Norte, por exemplo, para que eles pudessem aprender como fazer isso, né, se especializar nessa técnica. E muitos foram, treinaram e retornaram para seus países. No Brasil não foi diferente. Aqui também aconteceu.
nós temos vários exemplos, né? Alguns exemplos até famosos, né? Como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eles usam, né, através da sua arte, através de comentários, de pequenos toques, a inserção de ideias socialistas. Pois bem, eu não sei se vocês lembram, mas na escola a gente aprende que na época aí do regime militar, que eles chamam de ditadura militar, os militares, através da Agência Nacional de Inteligência, eles descobriam, né, socialistas infiltrados em universidades e tudo mais. E com o tempo eles passaram a colocar vigilantes dentro das universidades e das escolas para ver se os professores, para ver se os educadores não estavam, né, doutrinando, tendo atitudes subversivas, né? É assim que eles tratavam na época. Tentam taxar isso apenas como censura, né? Como se o professor não tivesse liberdade e tudo mais, mas a verdade é que na época do regime militar, diversos professores, educadores, tanto no ensino médio e no fundamental e principalmente nas universidades, já eram pessoas que foram treinadas lá para poder implementar o marxismo através da educação, né? Na estratégia gramscista que a gente chama. Essa estratégia gramscista ganhou muita força, principalmente nos cursos de licenciatura. Por que eles buscavam fazer essa doutrinação, principalmente nos cursos de licenciatura? Por uma estratégia óbvia. Porra, o curso de licenciatura é um curso que vai formar professores. Logo, é muito mais inteligente que você forme professores do que profissionais, porque os professores, eles vão dar aula para outras pessoas, para crianças, para jovens, para adolescentes, eles vão formar outros professores. E aí você gera um ciclo em cadeia que vai propagando essas ideias socialistas adiante por décadas e décadas. Isso se iniciou lá na década de 40, chegou no Brasil mais ou menos em 60, 70, e a gente vê isso rolando até hoje, nos cursos de licenciatura inclusive. E quantos jovens foram doutrinados, né? E quantas instituições de ensino foram dominadas e aparelhadas pelas ideias marxistas. Isso fica muito evidente, você entrando numa faculdade pública, hoje numa universidade pública, seja no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Rio de Janeiro ou no Mato Grosso, você vai ver que ela é cercada por símbolos socialistas, por símbolos comunistas, coletivistas como um todo. E basta você assistir uma aula ou duas ali que você vai perceber que, infelizmente, é uma sala de doutrinação massiva, tá? Às vezes os professores pegam assuntos que não tem nem porra nenhuma a ver com a aula que ele está dando e misturam ali com algum tipo de doutrina marxista ou de crítica política a oposições, né? Principalmente oposições que sejam feitas ao PT, ao PSOL, ao PCdoB e todos esses partidos, né, enraizados na política brasileira de derivados socialistas. Bom, espero que dessa forma vocês consigam entender o porquê que a educação se tornou o que é hoje, né, um grande centro de esquerda, tanto no ensino fundamental quanto no médio, principalmente no universitário, né, no ensino superior. Agora, complementando a isso, a gente teve muitos anos de governo do PT, né, lá do comecinho de 2000, quando o Lula entrou, se não me engano, em 2001 ou 2003, até a Dilma sair em 2016, foram pelo menos 15 anos de governo petista, e o governo petista investiu muito em universidades, criou muitas universidades, deu muito dinheiro para as universidades. Eu já tratei disso em outros vídeos e recomendo que vocês assistam. E o governo PT fez isso justamente porque eles têm esse entendimento dessa estratégia e eles sabem o quanto é importante se investir nessas instituições, tá? E não só nessas instituições, como nas organizações não partidárias educacionais que fazem a manutenção desse processo, como a UNE, como a UBS, tá? Os DREs são dominados por essas organizações. Quem já esteve na faculdade provavelmente já presenciou a UNE ou a UBS lá dentro, e eles são praticamente grupos de organização sindical estudantil, podemos chamar assim, mas que são completamente enviesados com a esquerda e com todas as formas coletivistas de protesto que a esquerda tem, feminismo, comunidade LGBT, enfim,
É bem complicado, inclusive eles têm um espírito de guerrilha, né, a qual eles são bem agressivos e atacam e perseguem quem tem ideias diferentes das ideias que eles têm dentro das universidades, né, dentro do ensino médio, principalmente. Bom, então é por isso que o PT investiu tanto em educação e complementando um assunto que eu já trouxe no outro vídeo, gente, o fato do PT ter investido tanto em educação não revolucionou a educação brasileira, porque a gente tem um método de ensino extremamente fraco. Tanto que o PT investiu uma porcentagem do PIB em educação, o Brasil investe uma porcentagem do PIB em educação, que é superior ao investimento feito em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal, Itália, enfim. A gente investe uma porcentagem bem superior do que esses países. Se eu não me engano, o Brasil está investindo cerca de 5,6% em educação, enquanto a média global dos países desenvolvidos é tipo 4,5%. Então a gente investe 1% do PIB a mais em educação e a gente não consegue atingir a qualidade. A gente tem quantidade de estudos científicos desenvolvidos no Brasil, mas a aplicabilidade, né, o reconhecimento desses estudos é baixíssimo, pessoal, muito baixo mesmo, porque são estudos ruins, né? Por exemplo, estudos a respeito do por que um jogador não usa a camisa 24 no time do Flamengo, estudos a respeito a solidão da mulher negra, enfim, coisas do tipo que não fazem o menor sentido, que não tem a menor usabilidade no mercado, que não servem de porra nenhuma como um avanço científico, né? São só coisas daquela bolha acadêmica esquerdista que se forma na faculdade. E eles falam, né, a academia fala numa linguagem própria deles ali que não reflete a realidade da população, nem a realidade do mercado, nem a realidade da própria ciência em execução. Quando eu falo ciência em execução, a ciência no campo prático, né, que realmente vai conseguir transformar alguma coisa na nossa vida, como um tratamento médico, né, como uma nova tecnologia e coisas do tipo. Inclusive, nós somos extremamente atrasados em tecnologia, nós somos um país ainda majoritariamente agrário, justamente por falta de incentivo de uma universidade de qualidade. E assim, qual a solução para esse problema? Existe uma solução a curto, médio prazo? Não, infelizmente não. O que pode existir é uma solução de médio para longo prazo, tá? A gente precisaria de algumas décadas para reverter essa estratégia da esquerda que deu certo, tá? Não podemos chegar aqui e falar que deu errado, porque deu certo, a gente perdeu. O próprio regime militar acabou caindo, acabou cedendo, né? E infelizmente acabou permitindo, bom, esse avanço da esquerda nas universidades e tudo mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido todo o contexto histórico, cultural e político que trouxe, né, as instituições federais, estaduais de ensino superior a virarem esses grandes centros de ideias esquerdistas e porque muitos jovens entram lá educados, né, com boas ideias, boas condutas e saem com condutas horríveis, né, com distúrbios morais e hábitos ruins também. E aí nesses hábitos ruins, distúrbios morais, eu posso falar a respeito de meninas passarem a ter um comportamento extremamente promíscuo, começarem a utilizar drogas, enfim, entre vários outros pontos aí que são incentivados por esses grupos coletivistas. Bom, galera, não vou me estender mais nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Claro que tem muito mais assunto para falar a respeito disso, eu vou tentar trazer em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez quero convidar vocês para se inscreverem no canal, deixar o like e se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar nos comentários. Por esse vídeo é só um abraço.